Daniel Camerotti, que é oftalmologista. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter aceitado dar entrevista aqui com a gente. Obrigado. É uma honra ter o senhor aqui com a gente aqui no nosso programa. Tudo bem, doutor? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite. Eu agradeço pelo convite, poder esclarecer todos os ouvintes várias dúvidas. A honra é minha estar aqui para poder tirar essas dúvidas. Somos nós que agradecemos, doutor. Tem uma enxurrada de perguntas, doutor. Opa, vamos lá. Doutor, por favor, fala um pouquinho do senhor, fala um pouquinho da sua trajetória, sua carreira, seu currículo, fala um pouquinho da sua trajetória profissional com os ouvintes. Bom, na verdade, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou formado em medicina na Souza Marques, no Rio de Janeiro. Sim. Eu optei pela oftalmologia, fiz mais 3 anos de residência no Instituto Benjamin Constant e fiz uma subespecialização em retina aqui na USP, no Hospital das Clínicas. E hoje em dia eu sou do corpo clínico do Hospital Samaritano, também sou do corpo clínico do Hospital da Polícia Militar e atendo na clínica em Santana, na minha clínica em Santana, que é chamada CLOC. Ah, tá. Doutor, tem algumas perguntas aqui, o senhor responde pra gente? Sim, com certeza. Doutor Daniel, falando das doenças mais comuns na área da oftalmologia, precisa falar um pouquinho sobre cada uma delas? Sim. Primeiro eu vou começar com glaucoma, que é uma doença silenciosa. A maioria das pessoas não sente nada, não tem sinal, não tem sintoma e costuma ter um caráter hereditário. Costuma aparecer a partir dos 40 anos e o importante disso é que o exame de rotina é importante para detectar o glaucoma. Não adianta a gente detectar quando já está muito avançado, que quando já está avançado não tem mais como a gente recuperar. O glaucoma é uma neuropatia óptica, uma doença no nervo óptico que aos poucos, progressivamente, vai acometendo as fibras nervosas. E o campo visual, que vamos dizer, o campo de visão, ele vai fechando aos poucos. Só que a área central da visão, ela está 100% até o finalzinho. Então, conforme ele vai fechando, a pessoa não sente nada no começo. Aquela área periférica vai fechando e só vai perceber quando a visão está um tubo e só tem aquele tubinho para enxergar. Essa hora não tem mais como a gente reverter. O tratamento seria alguns colírios para poder diminuir a pressão intraocular, porque a pressão intraocular alta é o principal fator de risco para o glaucoma. Então a gente tem que ir em cima disso. Os colírios vão agir tanto na produção do humor aquoso, que é o líquido que pode estar sendo muito produzido, ou pouco escoado, drenando pouco. Isso vai fazer esse desbalanço e pode aumentar a pressão intraocular. E essa pressão intraocular alta, aos poucos vai acometendo o campo visual, o nervo óptico, e a gente só consegue estabilizar. A gente não consegue reverter o que já perdeu. Então por isso que a gente chama que o glaucoma é uma doença muito importante, silenciosa, e que aos poucos, progressivamente, vai acometendo a visão e a gente só vai perceber, a pessoa só vai perceber quando já está muito avançado. Por isso, a importância do exame de rotina no glaucoma. Não sei se vale a pena, não sei se tem alguma dúvida sobre o glaucoma, acho que vale a pena falar sobre a catarata também. Eu também. Doutor, falando do glaucoma, pessoas mais jovens, elas existe acometem glaucoma, dessa doença ou mais pessoas mais velhas? É mais comum o glaucoma de ângulo aberto, que é a partir dos 40 anos. Só que existe o glaucoma congênito, que acontece em criança, que não é tão comum, mas existe. Existe o glaucoma de ângulo fechado, que quem tem aí um outro tipo, que é o ângulo onde escoa esse líquido, ele é muito fechado. Então, nesse tipo de glaucoma de ângulo fechado, a pessoa assim, sente dor, sente até náusea, vômito, dor de cabeça. Esse tipo de glaucoma tem sinais e sintomas, só que não é o mais comum. E pode acontecer em pessoas mais jovens. Outro colírio de corticóide usado a longo prazo também pode causar um glaucoma secundário ao uso do medicamento crônico. Então são vários fatores de risco, mas acho que foi mais importante falar sobre o glaucoma de ângulo aberto, que ele é mais comum e ele não tem sinais e sintomas. Então isso é importante na população. Não adianta chegar fazendo um exame na ótica, fazer o óculos e ir embora, porque não vai detectar o glaucoma. O glaucoma é importante fazer o exame com o oftalmologista, porque só fazendo a profilaxia que a gente vai detectar no início, que é mais importante. Ah, tá. E, doutor, tem também a catarata aqui, tem alguns tópicos aqui. Então, a catarata, doença da retina, né? Vou falar então um pouquinho mais vou falar sobre a catarata, Isso que é como se fosse uma opacidade e uma lente que tem dentro do olho.
Essa lente, ela aos poucos com a idade, progressivamente ela vai sujando. Isso é uma coisa normal no ser humano, essa opacidade progressiva também bem lenta. Só que na catarata a pessoa sente, só que costuma ser em pessoas mais idosas. Em algumas pessoas que têm diabetes ou pelo uso crônico também de corticoide, ela pode aparecer mais precocemente. Mas o mais comum é ela aparecer com a idade. E existem vários mitos que aparecem, usa um colírio, não sei, cinerária marítima, isso não existe. Tratamento para catarata é a cirurgia que cada vez está mais avançada. Existem lentes intraoculares que a gente implanta, que o nome da cirurgia que os leigos conhecem como a cirurgia laser, mas não é bem a laser. É a facoemulsificação com implante de lente intraocular. A gente vai retirando essa opacidade, essa lente como se fossem fragmentos, e no final a gente implanta uma lente intraocular que pode deixar o grau, a pessoa que tem o grau pode diminuir bem o grau, tanto para longe, como com o uso das lentes multifocais, que são mais avançadas e tudo, a gente pode até tirar o óculos de perto, mas o paciente tem que ser muito bem escolhido para, quando a gente implantar a lente, não ter problema na hora da adaptação. Mas existem vários tipos de lentes hoje em dia, está muito bem avançada a cirurgia de catarata. Como o senhor perguntou também dos problemas da retina... DMRI, né? A DMRI é degeneração macular relacionada à idade, né? Essa degeneração macular relacionada à idade, ela costuma cometer também pessoas mais idosas. Isso é o quê? A retina começa a não conseguir excretar os metabólitos e começa a juntar drusas. O que são? São depósitos de lipofuscina na retina, e isso aos poucos vai acometendo a visão, bem aos poucos. E existe o tipo de DMRI seca e úmida. A seca, essas drusas vão se coalescendo, vão se juntando e podem formar uma atrofia, que seria uma cicatriz na retina, que esse tipo de DMRI ainda não existe tratamento eficiente, mas existem vários estudos em cima disso. E existe a DMRI úmida, que existe uma membrana que surge atrás da retina, que é chamada coro capilar, e aos poucos ela vai crescendo, vai exudando, criando uma hemorragia na retina, e isso vai perdendo a visão central, principalmente. E para esse tipo de DMRI existe um tratamento, que são os anti-angiogênicos, que pode subdividir em Avastin, Lucentis e Eylea, que são os 3 tipos de anti-angiogênico hoje em dia que a gente pode tratar esse tipo de DMRI úmida. E é importante também no DMRI que é uma herança genética. É genético. Mas além da herança genética, também o tabagismo, o cigarro, pode ajudar nessa evolução. Então, existe o componente genético, mas existem outros componentes do meio ambiente, que seria o tabagismo. Exposição ao sol também acredita-se que também existe uma associação, mas é importante essa avaliação tanto por essa pessoa, fazendo fundo de olho todo ano, e também pelos familiares, que tem pessoas na família com DMRI, é importante essa detecção precoce da doença. Tá. Ouvinte, para você que se conectou agora, no nosso quadro Entrevista, com a presença do Dr. Daniel Canlot, que é oftalmologista, viu? Doutor, pergunta de outros ouvintes. No caso de vista cansada, o que é? Bom, a vista cansada é mais conhecida como a presbiopia. O que seria isso? Essa própria lente que eu expliquei, onde existe a catarata, que é o cristalino, ela consegue fazer uma acomodação. O que é isso? Ela é uma lente elástica que consegue focar, fazendo essa acomodação para longe e para perto, para ter uma certa elasticidade. Só que com o tempo, essa elasticidade dessa lente vai diminuindo. Então, com essa diminuição, a partir mais ou menos dos 40 anos, começa essa presbiopia, a gente começa a ter que usar o óculos para poder substituir essa falta de acomodação. E progressivamente vai aumentando essa lente, e essa diminuindo a acomodação, a gente aos poucos tem que aumentando o grau da lente. Essa seria a vista cansada, mais conhecida como a presbiopia. Entendi. Pessoal que está no YouTube, é coração para vocês, aí a presença do Dr. Daniel Canlot, que é oftalmologista, imperdível aqui a nossa entrevista. Doutor, o que mais aqui? Dos ouvintes. Moscas volantes. Eu não sei o que é isso. Sim. Primeiro eu vou explicar. Não tem cura mesmo? O que é isso? Moscas volantes. O que são moscas volantes? Essas moscas volantes são aquelas muitas pessoas, principalmente com a idade também costumam aparecer mais,
ou quem tem miopia alta, são os fatores de risco maiores para causar essa mosca volante, mas também podem aparecer em pessoas que não têm esse fator de risco. O que são as moscas volantes? O olho é preenchido com um gel chamado vítreo, é como se fosse um gel que preenche o olho. E esse gel, com o tempo, ele pode se liquefazendo e desorganizando. E existe um contato dele com a retina, ele é aderido em algumas partes da retina. Com a idade, ele pode se desorganizar e conforme a pessoa mexe o olho, esse gel mexe também, e principalmente quando você olha para uma parede branca ou no local mais claro, você consegue ver uma mosquinha para lá e para cá, que seria esse gel mexendo. E às vezes também pode acontecer uns flashes de luz, que são as fotopsias, que na área que existe a maior adesão desse vidro, ele começa a querer soltar. E isso que é o importante dessas moscas volantes. Nessa área que tem essa aderência, se ele tenta soltar e consegue e rompe alguma área da retina onde tem essa adesão maior, cria um buraquinho na retina. E por esse buraquinho pode entrar o líquido e futuramente pode acontecer o descolamento de retina. Essa é a nossa preocupação quanto às moscas volantes. Mas na maioria dos casos, a porcentagem maior dos casos, acontece a desorganização desse gel e não acontece nenhuma ruptura, nenhum buraco na retina. Mas se sentiu esse sintoma, a gente precisa dilatar o olho e ver se na periferia da retina foi causado algum buraquinho, alguma ruptura, antes que cause qualquer problema de descolamento. Porque nesse buraquinho, a gente fazendo laser em volta, a gente consegue evitar que tenha um descolamento, porque a gente impermeabiliza e não deixa o líquido escorrer por esse buraco. Aí, chegando à pergunta, cura até tem. Só que na verdade a gente, a maioria das vezes ele ameniza com o tempo, o cérebro ele se acostuma com isso e a pessoa não percebe depois de um tempo. A cura seria por vitrectomia, só que colocando uma balança dos custos e benefícios de uma cirurgia, para tirar esse gel que está causando esse problema, até no momento eu não indicaria, porque eu acho que os custos e benefícios não são bons. Mas existem alguns cirurgiões que indicam, principalmente fora do Brasil, só que eu não sou muito a favor, que eu acho que os custos e benefícios não seriam muito bons, até porque ele ameniza aos poucos, com o tempo. Então é ter paciência, sentiu isso, dilata o olho, vê se está tudo bem na periferia, se está tudo bem eu não indicaria ele ter paciência, que ele costuma amenizar com o tempo. Doutor Daniel, desculpa, já foi falado sobre isso, mas acho que é bom falar mais um pouquinho. Né? O que influencia mais na visão? Fatores hereditários ou fatores externos e de modo de vida? Como eu disse, tomando como exemplo, vamos dizer, a DNRI, que a gente falou que tem a herança genética como um fator que a gente não consegue modificar. Isso é o quê? Hoje em dia não tem um tratamento em cima da genética, em cima disso. Agora, acho importante os fatores modificáveis, que são do ambiente externo, como o tabagismo, que é o cigarro, a exposição ao sol, tudo isso, a gente consegue modificar. A pessoa parar de fumar. Então, a maioria das doenças, não todas, tem umas que tem componente só genético, outras componente só do ambiente, mas a maioria tem o componente genético e ambiental. Então a gente vai tentar mexer onde a gente consegue. Então a DMRI, existem algumas vitaminas que ajudam a não ter uma progressão tão rápida dessa doença, como a vitamina A, C, E, zinco, ômega 3, isso seria o quê? Uma vitamina rica em peixe vegetal ajudaria uma evolução, a quem tem esse problema da DMRI, não evoluir tão rapidamente. Mas isso é mais usado em alguma fase da DMRI, então isso é mais detalhado, mas tem como a gente modificar as causas ambientais, o modo externo. Agora, a herança genética, por enquanto, não tem como a gente modificar. Mas as doenças oftalmológicas, muitas têm componente genético e ambiental juntos. Tem a influência dos dois. Entendi. Doutor, se tratando de óculos, como se acostumar com o óculos bifocal? Provavelmente, a dúvida desse ouvinte deve ser com o óculos multifocal. O bifocal existe, só que aquele bifocal é aquele que tem aquele espacinho no óculos, um meio círculo embaixo, que esse hoje em dia não é tão usado. Só que ele é confundido com o multifocal. Então, é importante a gente dizer, o multifocal ele consegue corrigir para longe, para intermediário, que seria o computador, e para perto. O bifocal não, só para longe e para perto. Qual seria a vantagem do multifocal? Na prática, a prática é muito mais fácil. Você não fica tirar o óculos de longe, colocar o de perto. Você está com o óculos, ele tem a visão para longe, intermediário e perto. O problema dele é se acostumar no início. Então, como que a gente faz para poder se acostumar com ele? Primeiro, não economizar na hora de fazer a lente.
Então é melhor economizar na armação, mas não economizar na lente. Porque a lente de qualidade vai oferecer uma acomodação mais fácil com óculos. O tamanho do óculos não pode ser muito pequeno, a altura dele ele tem que ser um pouco maior para ter todo esse campo de longe, intermediário e perto. Outra coisa também é você saber a profissão da pessoa. Na hora de você escolher a lente, você consegue dar uma ênfase maior no campo de longe ou no campo de perto. Então, uma pessoa que trabalha para perto, você pode ter um campo maior para perto. Isso tudo tem que ser conversado com o seu oftalmologista. E ter paciência, que é o principal, porque no início você vai sentir tonteira, você vai ter aquele probleminha para andar, subir escada, mas com o tempo você vai se acostumando. E também existem os pacientes adequados. Quem tem hipermetropia mais alta e o problema de perto é mais fácil de se acostumar. Quem tem um grau de longe muito pequeno, você não precisa daquele óculos toda hora. Então você vai colocar de vez em quando, vai ser mais difícil de se acostumar. Então é um fato de você ter paciência e conversar com o oftalmologista para saber qual a dificuldade e ele poder te ajudar também nessa adaptação. Doutor Daniel, outra pergunta. Quando a criança não quer usar óculos, o que fazer? A criança não usa óculos, o principal de tudo é saber o porquê que a criança tem que usar óculos. A visão da criança, a nossa visão se desenvolve até os 7 anos de idade, mais ou menos. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Se a criança tem um grau de 3 em um olho e nada no outro, a criança sem óculos nenhum está vendo tudo, porque um olho está vendo tudo e o outro está vendo mal. Então esse é o chamado olho preguiçoso, que fica esquecido. Então até os 7 anos a gente tem que ir em cima para a criança poder usar óculos e o tampão. O tampão do olho bom para poder estimular o olho ruim a enxergar até os 7 anos de idade, porque depois não tem mais como você recuperar isso. Então por isso você ter que usar, principalmente nesses casos, o óculos na criança. Como fazer a criança querer usar? Eu acho que o principal de tudo é você mostrar para a criança a importância, você mostrar personagens, Harry Potter, que usa óculos para ela poder estimular a usar óculos também. Você mostrar para ela que no colégio tudo vai ficar mais bonito, as imagens vão ficar mais bonitas, ver amigos que usam, que ela admira, e falar, tal amigo usa, você vai ficar igual a ele, ela vai gostar. Principalmente também na hora de escolher o óculos, a mãe não pode chegar a escolher e obrigar a criança a usar. Acho que a criança tem que participar da escolha do óculos, com a cor que ela gosta, com o personagem infantil que ela gosta, que aí sim ela vai usar. E também usar um óculos que seja leve, que tenha uma lente que a gente chama de policarbonato, que não arranha muito, ter uma haste que se prenda na orelha mais flexível, que ela consiga usar, não ter aquela paleta no nariz, que isso pode machucar a criança. Então são vários aspectos que eu acho que a criança tem que participar da escolha junto com a mãe e com o pai. E sempre o oftalmologista junto, conversando com elas para poder estimular a criança a usar corretamente o óculos. Doutor Daniel, o que é melhor, óculos ou lentes? Eu acho que isso depende muito também de paciente para paciente. O óculos, ele é mais indicado para, primeiro, crianças que não vão ter o cuidado com lente de contato. Adolescentes também não vão ter paciência de ficar limpando a lente, ter toda aquela higiene necessária com a lente. Então o óculos é mais adequado. Então, alguém que tem alergia à lente de contato, isso é imprescindível você indicar o óculos e deixar a lente para depois. Agora, a lente de contato é mais indicada em alguns casos. Modelo, pessoas que trabalham com estética, vão querer usar mais a lente de contato. Esportista, que joga futebol, tem essa necessidade, tem grau também, a lente de contato é mais indicada. Outro caso também é essa diferença de grau de um olho para o outro muito grande em adulto. Quando passa mais ou menos de 1,5 de diferença de um olho para o outro, o adulto tem uma certa dificuldade de usar. Ele sente tonteira, sente dor de cabeça, isso com óculos. Como você coloca a lente de contato, esse problema não acontece. Então também seria uma indicação de lente de contato quando você tem uma diferença de um olho para o outro muito grande. E outro caso seria o ceratocônico, uma doença na córnea, que aos poucos vai aumentando o astigmatismo do olho e a pessoa não consegue usar óculos pelo grau do astigmatismo. Então ela tem que ser adaptada com uma lente de contato, seria rígida, mas muito bem adaptada, porque mal adaptada, essa lente pode piorar o problema do ceratocônico. Entendi, doutor. Doutor, se tratando de conjuntivite, ela, assim, como é que o contágio, assim? Eu, para falar a verdade, eu tenho muita dúvida sobre o contágio da conjuntivite. É pelo ar, é pelo contato? Existem vários poluição. A gente vê muita gente com esse problema. Entendi.
Conjuntivite existem vários tipos. Existe a viral, que é aquela que tem o contágio mais fácil, que você precisa ter aquele contato, apertar a mão da pessoa, aí depois a outra pessoa vai, coça o olho, passa muito facilmente. São vários tipos de vírus que a conjuntivite pode passar de pessoa para pessoa. Existe a conjuntivite bacteriana, que é muito mais rara, a secreção da bacteriana é muito mais consistente, ela é aquela secreção purulenta mesmo, é muito mais feio, muito mais difícil da gente encontrar. Existe a conjuntivite alérgica, que não seria contagiosa, só que pessoas que têm alergia, que ficam com aquele olho inchado, a conjuntiva vermelha, esse também é uma conjuntivite só que alérgica, essa não passaria, tá? Existe a conjuntivite química também, caiu alguma coisa no seu olho, algum material, alguma substância química, também cria uma conjuntivite. Porque a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, só que aí depende muito do causador. Só que a conjuntivite viral é aquela que tem aquela epidemia, que quando você tem aquele contágio, apertou a mão da pessoa, está mexendo no computador, vem outra, mexeu também com o seu olho, o contágio é muito fácil. E essa que tem a epidemia, a maioria das vezes é a conjuntivite viral, que a gente tem que ter muito cuidado com o contágio. Então. Usar óculos com grau errado ou não usar óculos quando se precisa pode aumentar o problema de visão? Isso eu acho que é importante dizer que muitas pessoas se confundem com isso. Eu dou o exemplo mais ou menos de alguém que está com um problema ortopédico na perna. Você tem que usar uma muleta não para melhorar o problema, vai te ajudar a andar. É a mesma coisa que o óculos. O óculos não é primeiro para resolver o grau, ele não vai diminuir o grau do seu olho. Você vai usar o óculos para poder enxergar melhor, não ter dor de cabeça, não ter aquele peso ocular. Então, o óculos é para enxergar melhor, não para resolver o problema do grau. Não é para, eu uso o óculos, meu grau tem que diminuir. Não é assim. E quando você usa o óculos errado, aquele óculos de farmácia que a gente diz, primeiro que a lente não é de qualidade. Segundo que ele pode estar corrigindo um grau, você pode estar usando um grau muito mais alto do que você precisa. Então você vai estar acomodando aquela visão, como eu expliquei antes, forçando a enxergar com aquele grau, você enxerga, mas você vai estar forçando muito. Isso pode causar dor de cabeça, uma fadiga ocular no final da noite, lacrimejamento, vermelhidão. Então, o uso do óculos incorreto é ruim porque pode dar dor de cabeça. Além de tudo, a lente, como eu falei, não tem uma qualidade boa. Então, não é que vai aumentar o grau, mas vai te causar dor de cabeça, vai te causar vários problemas oculares que o óculos correto não vai ter esse problema. Doutor, por exemplo, né, a pessoa precisa usar óculos, tá, né, precisa usar, e a pessoa não quer usar. Tá. E o problema pode aumentar? A pessoa pode perder a visão? Então, como eu falei, na verdade... Sabe que precisa usar e não quer usar. Sim, na verdade isso vai causar, como eu falei, um desconforto, uma dor de cabeça, tá? Mas o aumento do grau não vai aumentar porque não está usando. Mas o problema é que vai te causar dor de cabeça e essa acomodação da visão. Então, não é que vai aumentar o grau, mas pode causar vários problemas oculares, como lacrimejamento, vermelhidão pelo não uso. Entendeu? A tendência é aumentar o problema. Principalmente aquela presbiopia que eu falei a partir dos 40 anos, não é porque você usa óculos que ela vai parar de aumentar. É uma coisa fisiológica do organismo. Mais ou menos a cada 10 anos aumenta um grau. Então com 40 anos você vai ter 1, com 50 você vai ter 2, com 60 você vai ter 3. É uma coisa normal do organismo, não é porque você está usando que vai parar de aumentar. Mas se você não usar, primeiro você não vai enxergar nada, e segundo que você vai ter uma dor de cabeça no final do dia insuportável e você vai ver que vai ter necessidade de usar, não vai ter jeito. Doutor, mais uma dúvida aqui. Sim, com certeza. Aproveitar o senhor aqui, né? No caso, tem várias óticas, né? Sim, por aí. sim. Tem várias. Isso, né? É muito perigoso. Isso. E em algumas óticas não tem oftalmologista, sim, né? E lá tem, eu não sei... Optometrista. Isso, que atende as pessoas, sim, lá, né? Eles estão aptos a passar receita para fazer óculos, lentes? Não, primeiro porque... Que muita gente procura, né, doutor? Sim, infelizmente muita gente procura. Eu acho que para quem está ouvindo é importante. Essa dúvida é muito importante. Isso, Porque o optometrista, primeiro, ele não tem como fazer avaliação, primeiro, da pressão intraocular, que é aquele problema do glaucoma que eu falei, que a pessoa não sente nada. Sim. Ele não tem como dilatar o olho para ver o fundo de olho. Pessoal, presta atenção, viu? Não tem como. Nos ouvindo, quem está no YouTube, presta atenção. Isso é muito importante. Desculpa, doutor. Não, isso é importante, é verdade.
O fundo de olho, uma pessoa diabética ou algum que tem um problema na retina, como a DMRI, eles não vão ver. Eles só vão querer passar óculos por quê? Porque eles fazem isso na ótica, eles querem vender. O lucro deles é vender o óculos, não importa para eles se você tem glaucoma, se você tem DMRI, se você tem qualquer coisa, eles querem vender o óculos. Então, eles querem o lucro, eles não querem o bem-estar da pessoa, eles não querem a saúde. Então, é muito importante não ir em ótica para procurar fazer óculos, porque o óculos é fácil fazer. Agora, as doenças oftalmológicas, eles não vão conseguir tratar e nem vão detectar fazendo óculos, eles só querem vender para dar o lucro da ótica. Então, não faça o seu óculos em ótica, isso é muito importante. Procura o seu oftalmologista, que ele vai fazer todos os exames necessários, avaliar a pressão intraocular, fazer o fundo de olho, e é isso que é o correto. Para depois, lá no futuro, essa pessoa que fez o óculos na ótica vai procurar o oftalmologista. Só que aí, talvez, lá na frente, não tenha mais como resolver aquilo que poderia ser resolvido lá atrás, porque ele está fazendo um óculos mais barato na ótica. Mas é barato, só que vai um barato que vai sair caro para ele no futuro. Ouviram, pessoal? Orientações do Dr. Daniel Conlott, que é oftalmologista, viu? Doutor, óculos com grau errado. Eu já fiz essa? Foi a última. A última, né? Desculpa. Nada. Por que não se pode esfregar os olhos mesmo com as mãos limpas? Isso é importante, foi aquilo que eu falei rapidamente, daquela doença chamada ceratocone. Essa doença, ela costuma acometer mais adolescentes, começo da adolescência que costuma acometer. E o que é isso? A córnea, que é aquela parte transparente do olho da frente, ela começa a afinar e a abaular, ela começa a ter um formato cônico. E isso cria um grau de astigmatismo, progressivamente vai ficando mais alto, porque tem uma alteração do colágeno na córnea, uma coisa mais complicada, que isso pode ir progressivamente aumentando. E no começo, a gente não consegue detectar esse astigmatismo tão alto, a gente começa a detectar um pequeno grau que pode ser normal de qualquer pessoa. E você coçando o olho insistentemente, isso é uma das coisas que podem aumentar progressivamente esse ceratocone, que no futuro pode evoluir, então o coçar do olho pode piorar esse problema de ceratocone. Então a importância de não coçar o olho seria essas pessoas que têm já predisposição a ter o ceratocone, evitar que ele evolua com mais rapidez. Ah, tá. Doutor, você está falando de óculos de sol, tem muita gente que usa, procura o mais barato. Sim, né? É outro problema também. O que acontece com o óculos de sol? O óculos de sol, o importante dele é o quê? Não é o escuro dele, é o filtro UVA-UVB. Esse filtro UVA-UVB, você nunca vai ter certeza que aquele ali do camelô vai ter o filtro UVA-UVB. O que acontece? O escuro do óculos, a pupila, que é a menina dos olhos, né? Com o escuro ela dilata. Então, usar um óculos escuro sem filtro UVA-UVB é pior do que não usar, porque a pupila vai dilatar e mais raios de sol vão entrar no fundo do olho. E aí o problema da catarata, da DMRI, que já tem predisposição, pode piorar usando um óculos escuro que não tem esse filtro UVA-UVB. A ideia desse filtro é filtrar esses raios que vão fazer mal tanto para a sua retina como qualquer problema ocular e não deixar esses raios passarem. Isso seria o filtro UVA-UVB que um óculos de sol de qualidade teria. Agora, esse de barraquinha, ninguém pode garantir que tem. Então é pior do que não usar, se você usar um óculos sem filtro UVA-UVB. Melhor não usar, né? Melhor não usar. Doutor Daniel, como ter uma visão melhor por mais tempo? Como conservar boa visão e evitar problemas? Bom, acho que o principal de tudo, como eu estava falando, é sempre visitar seu oftalmologista, usar o seu grau, o seu óculos corretamente para evitar que tenha essa dor de cabeça, essa fadiga ocular. O computador é uma coisa hoje em dia que aquele uso contínuo, você fica mais concentrado, você pisca menos o olho. Então o uso mais constante do computador, você fica com o olho mais ressecado, então ele vai ficar mais vermelho, você começa a sentir ardência. Além disso, você fica mais fixo, você tenta focar aquela imagem no computador. Então aquela acomodação que eu expliquei, você tenta forçar aquele foco, isso pode, por muito tempo, causar uma dor de cabeça. Então é bom sempre dar um tempinho, depois de uma hora do uso do computador, dar uns 10 minutos, dar uma andada e tudo que isso vai amenizar essa acomodação fixa. E sempre lembrar de piscar bem os olhos para não ficar com o olho ressecado. Outra coisa também, o uso de óculos escuro, com filtro UVA-UVB, vai evitar não, mas vai amenizar, vai diminuir as chances de ter uma DMRI, a catarata evoluir mais rapidamente.
O uso de medicamento, tem gente que usa colírio sem saber qual é o componente. Existem colírios de corticoide que podem aumentar a pressão intraocular, causando glaucoma. O corticoide também pode causar catarata. Então, não usar medicamentos sem saber, sem o seu oftalmologista indicar. A importância de procurar um oftalmologista. Com certeza, com certeza. E a revisão com o seu oftalmologista, mesmo sem sentir nada, é importante, porque a doença como glaucoma, que não tem sinal de sintoma, só vai ser detectado fazendo exame de rotina. Então, esse exame de rotina é o principal. É o principal para que você não tenha problema no futuro. Doutor, com qual frequência devemos procurar um oftalmologista? Isso varia muito de paciente para paciente. Eu acho que, no mínimo, uma vez por ano, para quem não sente nada, é muito importante. Aquele exame de rotina, mesmo se não estiver sentindo nada, mesmo se não sentir nada. Então, se a pessoa mais nova, está na adolescência, a gente está tentando achar o grau, pode ser feito acompanhamento de 6 meses, eu até indico fazer um acompanhamento de 6 meses, principalmente quem já tem uma suspeita de glaucoma, que o glaucoma não é só a pressão intraocular que a gente vai dizer se tem. A gente tem que fazer vários outros exames para poder dizer que uma suspeita é um glaucoma. Então, às vezes, a gente tem que acompanhar mais de perto. Quem usa lente de contato, a gente tem que acompanhar para ver se a córnea está tudo bem. Então, a revisão a frequência você tem que fazer uma frequência muito maior das consultas do que de ano em ano. Mas, no mínimo, se a pessoa não sentir nada, acho que uma revisão anual é importante. Como o senhor já falou, né? Óculos de sol também. Tem um aqui. Tem uma ouvinte que ela falou que de vez em quando, ela, mesmo dormindo bem, o olho enche. Tá, fica inchado, fica inchado, mesmo ela dormindo bem. Sim. O que é isso, doutor? Olha, o olho inchado também pode ter várias causas. Acho que, primeira coisa, com a idade, com o tempo, o tecido da pálpebra, ela fica mais flácida. Então, existe a probabilidade de ter um prolapso da gordura que fica em volta do olho, da gordura orbitária, que é uma coisa que não é grave, não precisa se preocupar, mas esteticamente às vezes incomoda algumas pessoas. Isso aí é uma bolsa de gordura. Outra coisa que pode ser também é alergia. A alergia a medicamento, intoxicação alimentar, cria um inchaço na pálpebra, o olho pode ficar vermelho. Então, se você sente coceira, teve algum problema, também pode ser alergia. Outra causa desse inchaço pode ser tersol, seria o ordelo, né? O nome correto científico seria o ordelo, seria aquele conhecido como tersol. Isso também pode criar um inchaço do olho, da pálpebra. Existem outras doenças mais complicadas que a gente tem que também descartar, mas é muito mais raro, que seria uma celulite orbitária, problema renal também pode causar inchaço nos olhos. Então, acho que primeiro a gente tem que partir das coisas mais simples, que foi o que eu falei. Se não descobrir a causa, aí sim a gente pensa as coisas mais graves, mas a maioria das vezes são as coisas mais simples que a gente consegue descartar com essas hipóteses. Não é nada grave, né? Não, provavelmente não. Claro que é sempre bom lá procurar seu oftalmologista. É bom procurar. Com certeza, com certeza. Tem outra aqui também, doutor. Ela fala que os olhos dela, às vezes, lagrimejam bastante. Sim. E ela não sente nada. Tá. Ela lagrimeja bastante assim, né, e não sente nada. Sim. A maioria das vezes parece estranha a associação que eu vou fazer, mas o olho seco lacrimeja muito. Por quê? Porque a lágrima da pessoa não tem uma qualidade muito boa, não consegue lubrificar o olho direito. Então o próprio corpo tenta produzir mais lágrima para poder compensar essa qualidade da lágrima que ela tem. Então o olho seco, ela fica tentando lacrimejar para poder lubrificar o olho. Só que muitas vezes não consegue porque a qualidade da lágrima continua sendo a mesma. Então, às vezes, com lubrificante ocular, a gente consegue resolver isso sem problema. Outra coisa que seria um pouquinho mais complicado seria uma obstrução do canal lacrimal. Seria o quê? Isso, a lágrima é drenada num cantinho do olho para o nariz. Quando esse ducto lacrimal, esse canal lacrimal está entupido, está obstruído, pode ter esse lacrimejamento também constante no olho, mas isso seria mais como é mais difícil de acontecer, a gente teria que descartar isso. A maioria das vezes é pelo olho ressecado que cria esse ciclo vicioso, você lacrimeja tentando lubrificar, mas não consegue. Então, provavelmente, é claro, mais uma vez tem que passar com o seu oftalmologista para ver, mas provavelmente é o olho seco que está produzindo mais lágrima para compensar, mas ele continua seco. Então, o olho seco às vezes lacrimeja muito, isso é muito normal. E tem outra aqui, o senhor já falou da catarata, né? Mas estou perguntando novamente aqui se a catarata é hereditária. Então, primeiro, a catarata é uma coisa que
todo mundo vai, com a idade, todo mundo vai ter um dia. É uma coisa fisiológica do corpo. Fisiológica. Só que, como eu falei, algumas pessoas têm mais cedo, pode ser pela própria hereditariedade, mas principalmente o diabetes costuma causar uma catarata precoce, algumas outras doenças também, como distrofia, existem algumas doenças que podem causar mais catarata, até medicamento como corticóide, uso crônico de corticóide, mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas vai ter, só que algumas convivem a vida inteira com a catarata, porque ela não atrapalha a qualidade de vida, agora outras já não conseguem conviver muito bem, porque ela precisa, o exemplo que eu dou, um advogado que tem a catarata precisa operar mais cedo do que uma senhora aposentada que fica vendo televisão o dia todo. A necessidade dela de enxergar bem é muito menor do que um advogado. Então, às vezes, ela convive bem a vida inteira com essa catarata e não tem problema nenhum. Já uma pessoa mais ativa, profissionalmente ativa, ela precisa operar mais rápido pela necessidade da visão. Mas catarata, com a idade, principalmente a nossa população cada vez está envelhecendo mais, por todos os tratamentos que a gente tem hoje em dia, a catarata vai ficar mais comum, mas a cirurgia também cada vez fica mais confiável, mais garantida e muito mais, bem mais simples do que antigamente. É verdade. Doutor, pode perguntar, fica à vontade. Doutor, uma pessoa que nasceu sem enxergar, tá. Suponhamos, né? Sim. E suponhamos que ela consiga um transplante de córnea. Tá. Pode ter rejeição ou não? Primeiro que assim, para fazer o transplante de córnea, o problema tem que ser na córnea. Não adianta fazer o transplante de córnea se o problema é na retina. Então teria que ser um problema específico na córnea. Agora, se a pessoa já nasceu sem enxergar, o que é importante quando já nasce sem enxergar? Que nem a catarata congênita. Existe uma catarata que acontece quando a gente nasce, o glaucoma congênito. A gente tem que tratar logo por causa daquele problema que eu expliquei antes da ambliopia, que é aquela evolução da visão até os 7 anos de idade. Então, quanto mais rápido você resolve o problema, mais chance ela tem de enxergar. Se você vai resolver esse problema só depois dos 8 anos de idade, 9 anos de idade, aí a chance de enxergar é bem mais difícil, porque em criança, o quanto mais rápido você resolve, mais chance você tem a resolução. Doutor. Quando vai chegando no final da nossa entrevista, doutor. Doutor, eu preciso passar para os ouvintes como as pessoas podem fazer para entrar em contato com o senhor, site, telefone, endereços, vídeos e uma mensagem para os ouvintes. Sim, com certeza. Relacionada à visão. Tá. Eu atendo aqui na Zona Norte de São Paulo, na área de Santana. Anota aí, pessoal. O endereço de lá é Rua Doutor César, 530, o conjunto é 407. O telefone de lá é o 297, 011, né, porque é São Paulo, 2977-3624, 2769-0984. E a gente tem também a nossa fanpage e o site. O site seria www, o nome da clínica seria CLOC, C-L-O-K, K de que bom, tudo junto, clocoftalmologia.com.br. E a fanpage no Facebook seria o contrário, seria oftalmologia CLOC, tudo junto, oftalmologia, C de casa, L de lápis, O de ovo, K de que bom, só com K no final, e aí consegue achar a fanpage e o site também. O e-mail também, se alguém quiser mandar alguma dúvida, seria contato, arroba clock, seria CLOK também, .com.br. Qualquer dúvida é só mandar que vai ser um prazer responder. O senhor atende na clínica e no Hospital Samaritano, né? Isso, no Hospital Samaritano é mais pronto-socorro. É mais a clínica mesmo, que fica em Santana. Isso. Poderia só repetir, doutor? A clínica... o site, o telefone. O site seria www.clock, esse clock seria C de casa, L de lápis, O de ovo, K de que bom, não é C. Clock oftalmologia, tudo junto, .com.br. E a fanpage do Facebook seria oftalmologia Clock. O Clock também da mesma maneira, C-L-O-K de que bom, tudo junto, oftalmologia Clock. O telefone da clínica, se vocês quiserem anotar de novo, é 2977-3624. E o e-mail, para qualquer dúvida, contato@clock.com.br. Doutor, eu preciso dar uma mensagem para os ouvintes?
Primeiramente queria agradecer o convite. Prazer todo meu. É um prazer estar esclarecendo. Eu estou sem palavras para agradecer. Eu fico feliz de tirar as dúvidas dos ouvintes. Tem muita gente que tem dúvidas sobre óculos, sobre esse uso de linha em ótica no I. Acho que é muito importante esclarecer isso. E acho que é importante agradecer principalmente sempre no final de ano a nossa família, amigos, isso aí eu acho que sem isso a gente não é nada. E desejar um feliz 2015, feliz ano novo para todos e espero que 2015 seja melhor do que 2014, com certeza. Com certeza. Doutor, dá para o senhor voltar novamente? Volto, com certeza. Aqui com a gente. Tem muitas perguntas ainda. Eu volto sim. É só falar o dia e a hora que a gente volta. Maravilha, doutor, tá maravilha. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa, eu estou honrado. Muito Não, obrigado, viu? Isso. E espero que o senhor volte aqui. Volto sim, com o maior prazer. Maravilha. Como que chama? Bruna. Bruna, obrigado por estar junto com o doutor Daniel, viu? Então, obrigado, doutor. Obrigado. Feliz ano novo para o senhor e toda a família, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu? Pessoal aí do YouTube, um abraço para vocês, pessoal. É isso aí. Esse é o ouvinte, não sai daí, viu? Já eu volto com o nosso encontro musical. 20 horas e 54 minutos.